E os proprietários que têm problemas então com cães, que começam a roer tudo dentro de casa, por exemplo, móveis, paredes, que dicas tu dá? Exercitar seus cães, levá-los passear várias vezes ao dia, fornecer brinquedos novos e diferentes, ossos, existem ossos, tanto tem os naturais como os ossos artificiais, de vários modelos, de várias, né, que pode ser fornecido para esses animais para diminuir a ansiedade deles. Outra dica, existe no comércio vários produtos repelentes de dentuços, né? Os dentuços que roem, né? Então, como, por exemplo, em sprays para aplicar em móveis, nos sofás, nos pneus dos carros, tanto repelir, né, para afastar o animal, tanto quanto em função de urinar, quanto de morder, né. E hoje também existe no mercado granulados para os jardins, para vasos, né, que podem ser utilizados, então, para eles evitarem esse tipo de comportamento. E além do mais, o que pode fazer? De repente, quando o seu cãozinho está no jardim roendo o que não deve, sem que ele veja, pegar uma latinha, um pote com moedas e jogar perto dele. E com o som ele se assusta. Ou um jato de água, mas que ele não veja que foi o proprietário, né? E fazendo isso ele vai se condicionar, que quando ele estiver pegando que não deve, vai ter alguma coisa desagradável, né? Então, ele vai condicionando o animal a parar. É uma dica, tem muitas dicas, né? Mas é uma coisa mais básica, né? Que nós podemos fazer nesses casos. E agora a gente falando um pouco então das doenças, né? Que podem acontecer com os dentes de cães e gatos. Qual as principais doenças, assim, que atingem os cães e os gatos? Bom, a principal doença, eu diria que é uma das principais até da clínica toda, né, de casuística, em torno de 80% dos casos que vem à clínica, os animais a partir de 3 anos de idade, 3, 4, 5 anos de idade, eles começam a apresentar a doença periodontal, né. O que é essa doença periodontal? Ela começa com a placa bacteriana. Tá? Então, a placa vai começar a se organizar, formar uma película no dente, né? Se não ocorre a escovação, é como nós, se a gente ficar 2 dias sem escovar os dentes, passar a língua, fica aquela rugosidade, né, na superfície do dente. Então, são as placas se organizando, né? Então, elas começam a se organizar, vão formar a placa bacteriana. Então, a partir daí, o cálculo, o famosíssimo tártaro, que a gente chama cálculo dentário, né, que nada mais é que é o mineral, é o cálcio da saliva ali, se organiza, né, e vai formando esses cálculos dentários, esse tártaro. Com isso, ele vai subindo, vai para dentro da gengiva, subgengival, né, ele vai subindo, daí vai começar com o processo de gengivite, a inflamação da gengiva, tá? A partir daí começa as estruturas que seguram o dente no alvéolo começam a ser prejudicadas, reabsorvidas, tá? E o dente começa a amolecer. Então tem vários graus, amolecer e cair. E aí entra infecção, né, de doença periodontal em último grau. Periodontite é nada mais do que a infecção das estruturas que mantêm o dente no alvéolo, né? Que seriam a gengiva, o osso, né? Os ligamentos periodontais, então mantém essas estruturas. Essa é uma da principal que eu diria. Depois nós temos também fraturas dentárias, né? Que é muito comum acontecer, principalmente em gatos que caem de janelas e fraturam, em casos de acidentes, traumatismos em função de acidentes, até em função de morderem ossos muito duros ou pedras, também pode acontecer as fraturas, né? Então é outro problema bucal bastante encontrado, né, em cães e gatos. Outro problema muito importante, assim, o pessoal não
normalmente não se dá conta, é nos dentes decíduos, os dentes de leite que não caem. Então, o dente permanente nasce e o decíduo permanece, então, juntinho. Os dentes decíduos, os dentes de leite, são mais finos, pontiagudos, né? Então, ele permanece na boca do animalzinho. Normalmente acontece em raças de pequeno porte, Yorks, Maltês, então, animaizinhos de pequeno porte, é muito comum acontecer esse tipo de coisa. Em alguns animais, até fica com a arcada dupla de dentes. Eu chamo boca de tubarão. Então, vai olhar assim, tem a normal, a permanente e a de leite por cima. E isso futuramente vai provocar problemas de maloclusão da boca, né, nos dentinhos, acúmulo de resíduos nos dentes, predispondo mais cedo à formação da doença periodontal. Então, é um fator assim que a gente tem que observar muito. O proprietário tem que criar o hábito de olhar a boquinha do seu animalzinho para ver se não tem essas alterações, tá? Nós temos também em gatos, que é muito comum, uma inflamação da gengiva, né? Gengiva estomatite felina, né? Que é uma lesão infecciosa crônica, né? Que o animalzinho sente muita dor ao mastigar, perde peso, tá? Fica desidratado, tem aumentos, aumento da gengiva, pode sangrar, a boca fica cheia de úlceras, pode ocorrer sangramentos, é realmente muito complicada essa doença em felinos e muito dolorida, tá? E o tratamento dela também é bem complicado. Normalmente tem que extrair os dentinhos todos, né? Normalmente só deixa os caninos, de trás dos caninos é totalmente extraído. E mesmo assim, muitas vezes não ocorre a resolução desse problema. É uma doença que acontece muito em felinos, às vezes o proprietário não se dá conta, né? E quando vai ver, já está num grau bem avançado, tá? Temos também neoplasias, né? Por exemplo, neoplasias, câncer, né? Na boca, são bastante comuns também. O tratamento também é bem agressivo, normalmente tem que seccionar parte da mandíbula, né? Ou da maxila do animalzinho, né? Para resolver esses problemas. Então, qualquer alteração que tenha crescimento de tecidos na boca, na gengiva, nos lábios, é sempre bom levar para um atendimento, porque o quanto antes esses proprietários levarem e o animalzinho for atendido, melhores as chances de recuperar. Entre essas tem várias outras, né, que a gente poderia citar, mas eu acredito que essas são as mais comumente encontradas, né. E com relação então ao tártaro, que é o que mais comum, né, que acomete a maioria dos cães, é verdade que ele pode transmitir então algumas doenças, como de coração, por exemplo? Sim, por via bactéria, inclusive é um dado bem interessante, são de 200 a 400 tipos de bactérias que os animaizinhos têm na boca, né? É muita variedade. Então, por via, através do sangue, hematógena, né? Através do sangue, ele migra para esses órgãos, tá? Podendo causar sérias doenças, patologias no coração, patologias cardíacas, patologias renais, tá? Neurológicas, meningites também. Ele pode causar problemas articulares, hepáticas, né? Então, normalmente a gente vê a longevidade de um animal pela boca. Uma boca sadia, saudável, e desde jovem, desde bebê, cuidada, né? O animal vive muito mais, porque realmente as patologias, muitos problemas de animais idosos entram através da boca, da doença periodontal avançada. É naquele estágio que normalmente quando a gente abre a boca tem que tirar todos os dentinhos praticamente, né? Tem que eliminar tudo. Mas sempre digo, melhor uma boca sem dentes e saudável, né, do que uma boca com doença periodontal em último grau, que vai disseminar doenças para diversos órgãos, né?
Com relação então aos animais idosos, é possível fazer a extração do tártaro nessa idade? E quais os cuidados que se deve ter então quando os animais já estão numa idade mais avançada? Com certeza o ideal é começar essa profilaxia quando jovens, tá? Então já com dois anos já começar. Como eu falei anteriormente, a gente vê a longevidade do animal pela boca. Uma boca saudável, o animal vive muito mais. Então nós não devemos esperar chegar no ponto do animal estar com uma doença periodontal super avançada lá, com seus 8, 10, 12 anos, e nessa faixa, quando tu pega uma boca assim, normalmente tem que extrair praticamente todos os dentes, né? Porque já tem infecções, pus, infecções, né? Então tem que extrair todos os dentes. Então, assim, o ideal é fazer desde novos. Riscos, hoje em dia, com todos os aparatos que é disponível, são muito poucos riscos de fazer. Normalmente é muito seguro. Primeiro a gente pede uma avaliação, faz uma avaliação clínica do animal, faz exames laboratoriais para ver se ele não tem nenhum problema, alguma doença sistêmica, se ele não tem anemia, qualquer tipo que possa dar algum problema na cirurgia, né, no procedimento. Se faz exames, né, raio-x, cardiorrespiratório, para ver se está tudo ok, né? Só a partir daí a gente vai fazer a limpezinha bucal. Mas é muito maior, o risco é muito maior do cãozinho, do seu bichinho ficar com uma boca, com uma doença periodontal em último estágio, do que se arriscar e fazer o quanto antes, né? Então é muito importante não deixar, porque como nós vimos anteriormente, por via sistêmica, né, através do sangue, a doença periodontal ela provoca patologias nos órgãos importantes do corpo do animalzinho. Então é muito importante essa conscientização do proprietário de desde bebê fazer a profilaxia, desde de filhotinho já começar a manusear a boca do animal, escovar os dentes. Acho que eu não falei da escovação, né, que é um método de profilaxia, fazer a escovaçãozinha dos dentes desde filhotes, acostumar a abrirem, porque o proprietário abrindo a boquinha, escovando, ele vai ver o que é normal, o que não é na boca do animal. Então, mais cedo, se aparecer algum probleminha nessa região, ele vai ver, né? E além de prevenir futuros problemas, né? Então, é muito importante fazer essa higienização, a profilaxia dos dentinhos dos nossos animais, tá? Que são tão importantes para nós, né? Tá certo, Solange, eu gostaria de agradecer muito a tua presença. Acho que o pessoal de casa ficou muito feliz, eu acho, em saber tudo isso que tu contou para nós hoje. Espero ter ajudado um pouquinho. Espero que eles sigam, né, as nossas recomendações. Exatamente. Também, fazer com que o animalzinho de estimação fique mais tempo, né, conosco, né? Tá certo? A gente se vê então, gente, no próximo programa Amigo Bicho, na próxima semana. Até lá, tchau. Tchau.